Saudação a todos, dando seguimento então à nossa aula, finalzinho da aula 4. Lembrando que a gente já viu a atuação dos três entes que atuam na falência, tanto a atuação do juiz como representante do Ministério Público, e dos órgãos da falência a gente viu as funções do administrador judicial. Nesse fim de aula a gente vai ver as funções do Comitê de Credores e da Assembleia de Credores. Dando seguimento, então, à função do comitê. Bom, inicialmente cabe destacar que o comitê é um órgão facultativo. Isso quer dizer o quê? Não é um órgão que seja obrigatório. Ou seja, os credores vão se reunir e verificar a necessidade ou não da instituição do comitê de credores. Como é que se dá, além de ser um órgão facultativo, ele tem uma composição determinada em lei. Qual vai ser a composição dele? Um representante da classe dos credores trabalhadores, um representante dos credores de direitos reais de garantia ou com privilégio especial, com 2 suplentes, e um representante da classe dos credores ordinários, também chamados de quirografários, e com privilégio geral, com direito também a 2 suplentes. Algumas atribuições do Comitê de Credores atinentes tanto à recuperação judicial quanto à falência. Alguns exemplos, né? Fiscalizar as atividades e analisar as contas do administrador judicial, zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei, comunicando sempre ao juízo caso haja violação dos interesses dos credores, apurar e emitir pareceres sobre reclamações, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores, e também cabe ressaltar que, na inexistência do comitê de credores, as suas funções passam a ser exercidas ou pelo administrador judicial, e se houver incompatibilidade, essas ações serão feitas diretamente pelo presidente da ação, que é o juiz. Outro ponto importante a destacar é que as despesas que o comitê de credor pode gerar, elas não serão suportadas pela massa falida e também não serão suportadas pelo devedor. Havendo interesse dos credores em constituir o comitê de credores, todos os custos da sua elaboração será por conta dos próprios credores. Quando seria interessante ter, já que é um órgão facultativo, o comitê de credores? Vocês vão entender agora quando a gente for ver o Instituto da Assembleia de Credores. Imagina uma falência da Oi, você reunir todos os credores numa Assembleia Geral, porque essa é a definição de Assembleia Geral. É a reunião, é a composição de todos os credores. Muitas vezes, para algumas deliberações, isso se torna inviável. Eu dei o exemplo da Oi, né? Imagina fazer uma Assembleia Geral com todos os credores. Vai ter que reservar o Morumbi ou o Maracanã para poder colocar todos esses credores reunidos em assembleia. Então, isso muitas vezes é inviável. Por isso, que mesmo que as despesas sejam custeadas pelos próprios credores, é salutar, é importante ter sim o comitê de credores, apesar de ser um órgão facultativo. E a assembleia, ela vai ocorrer invariavelmente em questões altamente pontuais de grande demanda, né? Algumas atribuições da Assembleia Geral lá na recuperação judicial: aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação apresentado pelo devedor, constituição do comitê, escolha e substituição de membros, o comitê de credores que a gente acabou de ver, deliberar sobre o pedido de existência do devedor, o devedor não pode existir do pedido de recuperação depois de deferido seu pedido, salvo quando aprovado pelo próprio comitê de credores, deliberar sobre o nome do gestor judicial quando afastado o devedor, quem vai fazer a gestão, e depois mais à frente a gente vai ver especificamente sobre isso. Na recuperação judicial, a constituição do comitê também, né, escolhendo a substituição de seus membros, a adoção da modalidade alternativa de realização do ativo, isso é um instituto importantíssimo que a gente vai ver mais à frente, a realização do ativo, né? É um momento importantíssimo do processo falimentar, deliberar sobre as matérias de interesse dos credores, ok? Então, esses são os entes da falência.
o Ministério Público, o juiz e os entes da falência que são compostos pelo comitê, pela Assembleia Geral e pelo administrador judicial. Bom, dando seguimento então, vamos falar um pouquinho sobre a insolvência e a insolvência jurídica. Bom, conceito comum de insolvência. Quando a gente fala em insolvência, a primeira coisa que vem na nossa mente é a empresa possui um passivo, ou seja, um número de dívida maior do que o seu próprio patrimônio. Esse é o conceito comum, né? É o estado patrimonial em que se encontra o devedor que possui em muito um ativo inferior ao seu passivo, ou seja, a quantidade de bens não é suficiente para pagar a sua totalidade da dívida. Essa insolvência, a insolvência que serve para o processo falimentar, a resposta é não. Né? A insolvência que serve para a nossa análise no direito falimentar é o que a gente chama de insolvência jurídica. Essa que vai ser importante. Então, a insolvência com pressuposto da falência, como eu salientei agora, ela vai se dar através do conceito de insolvência jurídica. E o conceito de insolvência jurídica vai se dar por própria disposição da lei. A lei vai determinar os casos em que vai ocorrer a insolvência jurídica. Então, aquele conceito lá de insolvência comum, de que o devedor tem um patrimônio inferior à sua dívida, não serve para a gente. O que serve para a gente é o conceito de insolvência jurídica, que o próprio legislador vai trazer para a gente, ao dizer que vai ocorrer uma insolvência jurídica quando houver uma impontualidade injustificada, disposto lá no artigo 94, inciso 1º da 11.101, quando ocorrer uma execução frustrada, de acordo com o artigo 94, inciso 2º, quando houver a prática pelo devedor de atos de falência, que são esses atos, a gente vai ver daqui a pouco, mas estão dispostos lá no artigo 94, inciso 3º da 11.101. Ainda então, como insolvência jurídica e causas para a decretação da falência, a gente vai ter a impontualidade injustificada. E é qualquer impontualidade injustificada que vai ser pressuposto da falência? Não, não é qualquer impontualidade, ou seja, o inadimplemento ou não pagamento de uma obrigação. Não é qualquer impontualidade. Primeira característica, é isso quem vai determinar é o próprio legislador. Sem relevante razão de direito, o devedor não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos da data do pedido de falência. Então, algumas características. O não pagamento se dá por uma relevante razão de direito, a gente já vai discorrer daqui a pouco sobre isso. Vai ser umas poucas matérias de defesa que vai ter, né? E talvez esse momento que a gente está vivendo econômico seja um caso de se aplicar esse meio de defesa, ou seja, o pagamento não se deu porque não havia possibilidade jurídica ou fática, mas sim uma impossibilidade material em razão dos decretos municipais e dos governos estaduais. Mas a gente vai falar isso mais para frente um pouco. E até o exercício que vocês fizeram também lá no mural versa sobre isso. Então não é qualquer impontualidade, uma impontualidade que surge em razão de uma relevante razão de direito. Sabe que o força maior poderia se encaixar nessa relevante razão de direito. O devedor não paga no vencimento, então, uma obrigação líquida materializada em um título ou em vários títulos, cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos. Então, não é qualquer título, tem que ter uma relevante razão de direito, não paga o título no prazo determinado, e o valor desse título ou a somatória de títulos tem que ultrapassar a 40 salários mínimos. Então, se houver uma impontualidade, né, sem uma relevante razão de direito, de um título correspondente a 10 salários mínimos, é causa para a decretação da falência? Não, não é. Há uma exigência legal de que o título
ultrapasse, seja o equivalente a 40 salários mínimos a data do pedido, que ultrapasse esse valor. Pode ser um título ou a somatória de alguns títulos. Então, muito cuidado, tá? Não é, ó, a grande dica, não é qualquer impontualidade. Tem que ser uma impontualidade de título que ultrapasse a 40 salários mínimos. Uma impontualidade de um título vencido, protestado e que não tenha um valor superior a 40 salários mínimos, gente, muita atenção, não é causa para se decretar a falência. Bom, outra causa de insolvência jurídica é a chamada execução frustrada. Quando que ocorre uma execução frustrada? Quando é executado qualquer quantia líquida, preste bem atenção que aqui não tem limitação, tá? Na impontualidade injustificada tinha que ser título ou títulos superior a 40 salários mínimos. Aqui na execução frustrada pode ser qualquer valor, tá? O executado qualquer quantia líquida não paga e não deposita e não nomeia bens à penhora suficientemente para garantir aquela execução. Isso é o próprio conceito de execução frustrada. Quando que uma execução ela é frustrada? Quando ela não há garantia para assegurá-la. Isso é uma execução frustrada. Como é que você prova uma execução frustrada? Ou seja, uma execução sem qualquer garantia. Você vai até o cartório, pede para o cartorário, o escrivão, fazer uma certidão de execução frustrada. A tramitação processual vai determinar isso, que aquela execução teve um momento processual em que o devedor poderia ter nomeado bens e ele não tem ou não fez essa nomeação, aquela execução passa a ser uma execução frustrada. Então, para você requerer a falência baseada numa execução frustrada, você vai ter que ter a prova na inicial de que ela é uma execução frustrada. E eu provo isso através dessa certidão que o cartório vai me dar. Lá na insolvência jurídica, em razão da impontualidade injustificada, como é que eu provo isso? Eu provo com a própria documentação do próprio título, né? Que vai determinar e provar. Voltando um pouco só para demonstrar aqui na impontualidade injustificada, como é que eu faço prova dessa causa de falência? Bom, eu tenho que provar a existência do título e que ele é superior, o título ou os títulos, a 40 salários mínimos. E um detalhe, eu tenho que comprovar o protesto, porque a lei ela exige o protesto. E mais ainda, os protestos para fins falimentares. Ou seja, o título venceu, não foi pago, eu vou no cartório de registro de protesto, registro aquele protesto e peço uma certidão de protesto especificamente para fins falimentares. Aí eu vou embasar e comprovar a minha causa de falência. Lembrando que na impontualidade injustificada é assim que eu faço a prova. Na execução frustrada, eu vou lá no cartório e peço para o escrivão uma certidão de execução frustrada. Outro motivo de insolvência jurídica, junto com a impontualidade justificada e a execução frustrada, são as práticas de ato de falência. A lei vai elencar algumas causas em que se o devedor empresário praticar, vai ser considerado perante a lei a prática de um ato ensejador que pode caracterizar um pedido de falência. Lembrando que as outras duas causas, a impontualidade injustificada e a execução frustrada, a prova é de plano, como a gente já viu. Aqui a dilação probatória é um pouco mais complicada. Eu tenho que provar ordinariamente a existência desses atos de falência. Qualquer meio de prova em direito admitido, até a famigerada prova testemunhal. Um exemplo de prática que o legislador determina para a gente, de prática de ato de falência. A liquidação precipitada. O que é isso? Vender de forma bruta bens do seu ativo que são indispensáveis para aquela atividade empresarial. Imagina uma gráfica vendendo todas as suas impressoras. Como é que ela vai desenvolver a sua principal atividade? Se um credor perceber que uma sociedade empresária faz a prática desse ato,
ela pode pedir a falência dessa sociedade empresária. Se um credor tomar conhecimento desse ato de prática de falência, ela pode pedir e solicitar a falência. Outra forma também que na liquidação precipitada é utilizar a sociedade empresária de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamento. Com juros abusivos muito acima da média, muitas vezes junto com os próprios bancos, né? O engodo muitas vezes acontece junto em conluio com os bancos, que simulam e estipulam valores muito acima do mercado. Isso também é considerado a prática de um ato de falência. Negócio simulado, muito comum, né? Aquele conceito lá do direito civil de simulação, as partes demonstram para o mundo jurídico uma coisa, mas sua intenção é outra. Então, retardar pagamento, fraudar credor por meio de negócio simulado, criar uma dívida que não existe para beneficiar determinado credor em detrimento a outro, é considerado a prática de um ato de falência. A alienação irregular do estabelecimento comercial. A sociedade empresária ou empresário ele não pode alienar o estabelecimento comercial sem consentimento de seus credores. A gente aprende o básico da execução, o que responde pelo patrimônio do devedor é os seus bens presentes e futuros. A sociedade empresária sabe que normalmente o estabelecimento comercial vai ser uma das garantias daquela concessão de crédito. O credor ele só empresta porque ele sabe que o devedor vai ter aquele patrimônio. Se ele desfazer aquele patrimônio que vai garantir o pagamento de eventual crédito não pago, ele precisa sim do consentimento dos credores. Muitas vezes os clientes acham isso estranho, né? Mas eu tenho que informar os meus credores que eu estou vendendo ou vou alienar o meu estabelecimento comercial. Sim, a lei determina que um devedor zeloso tem a obrigação de informar os seus credores de que está vendendo o seu estabelecimento comercial, sob pena de praticar um ato de falência e sofrer um processo falimentar. Ele não pode fazer isso sem autorização dos seus credores. Outro caso é a simulação de transferência do estabelecimento comercial. Isso é muito comum, né? Para ele querer se ocultar de ser notificado ou se ocultar do próprio Estado, da fiscalização, para verificar se ele é um empresário regular ou um empresário irregular. E muitas vezes ele simula a transferência do estabelecimento comercial para se ocultar mesmo, né? Para não ser notificado, para não ser citado num processo. E a garantia, talvez a mais complicadinha de todas, do aluno entender, é a garantia real. Quando que a estipulação de garantia real de um crédito vai ser considerado um ato de falência? Vamos, antes de tudo, imaginar o seguinte exemplo. A sociedade Y vai lá no banco Z e contrai um empréstimo, sem qualquer garantia. É um crédito quirografário, ok? Isso é uma situação que pode acontecer, invariavelmente acontece. O que não pode acontecer é que, diante dessa situação, posteriormente à concessão desse crédito, então no ano 2018 o banco concedeu um crédito que inicialmente não tinha garantia nenhuma, não pode em 2020 ele estabelecer uma hipoteca, por exemplo. Não pode. O que pode acontecer e não é considerado um ato de falência se a estipulação da garantia real se der simultânea. Se lá em 2018, quando a sociedade empresária contraiu o empréstimo com o banco, no mesmo momento foi dada uma garantia real, isso não tem ilicitude nenhuma. Não pode acontecer depois. Isso acontece na prática muita simulação por parte dos bancos e das sociedades empresárias. Inicialmente, elas vão lá e contraem linhas de crédito, cheque especial, limite, o capital de giro que o banco concede sem qualquer garantia. E normalmente, na prática, o banco é o primeiro a perceber se o empresário vai mal ou bem das pernas, como a gente se diz no jargão jurídico, né? É o primeiro a perceber. Então o que ele faz? Ele chama
o empresário diz o seguinte: olha, vamos fazer de conta que nós vamos perdoar todas as dívidas anteriores, vamos conceder um valor X que vai quitar todas as dívidas anteriores, só que para a gente estabelecer esse valor X, você vai ter que deixar em hipoteca o seu principal estabelecimento comercial. Se o banco fizer isso junto com a sociedade empresária, a sociedade se sujeitar a isso, ela está sujeita a sofrer um processo falimentar por qualquer um outro credor que descubra essa situação. Porque qual é a finalidade e a vedação legal acerca disso? Vocês vão entender quando a gente for estudar a aula pertinente à ordem de classificação dos créditos, que cada credor, conforme a sua natureza, vai ter uma classificação. Quem tem garantia real está na parte de cima da classificação. Quem é credor quirografário está na parte de baixo. Invariavelmente não vai receber nada o credor quirografário porque não tem garantia nenhuma. Quem tem garantia real, ele recebe com privilégio. Essa é a grande sacada. Isso que é vedado. Eu não posso estipular uma garantia real posterior à concessão do crédito. Se um banco fizer isso com a sociedade empresária, eles estão praticando o ato de falência. E a sociedade empresária está sujeita a ser decretada a sua falência se um credor descobrir e entrar com pedido falimentar baseado na garantia real feita posterior à concessão do crédito. Enfatizo novamente, essa garantia real ela pode existir e ela é lícita se ela for feita simultaneamente. A sociedade empresária vai lá no banco, contrai um empréstimo e aí esse empréstimo já é dado como garantia ao estabelecimento comercial. Isso não é vedado. Eu só não posso fazer isso posteriormente. Por fim, nós temos ainda como causa de atos de falência o abandono do estabelecimento comercial da sociedade empresária sem deixar um procurador constituído e com poderes e recursos para saldar as obrigações assumidas pela sociedade empresária. Então, a sociedade empresária não pode simplesmente abandonar seu estabelecimento comercial sem que deixe um procurador que tenha condições, poderes e recursos suficientes para honrar as suas obrigações. E por fim, o último ato de falência é o descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Nós vamos entender melhor, vocês vão entender melhor quando a gente for estudar o Instituto da Recuperação Judicial, que é proposto pelo próprio empresário devedor. Se ele não cumpriu o plano que ele mesmo propôs, o que vai acontecer, o que pode acontecer é aquela recuperação judicial acabar terminando num processo falimentar em razão desse descumprimento do plano proposto pelo devedor. O não cumprimento dele vai ser um ato de falência que vai ensejar, vai acabar tornando a recuperação judicial, transformando a recuperação judicial numa falência em razão da prática do descumprimento do plano de recuperação judicial. Gente, essas eram as causas, as insolvências jurídicas. Então lembre-se, hoje em dia, para a Lei 11.101, pouco importa aquela insolvência ordinária, aquela insolvência do senso comum. Qual insolvência? A sociedade empresária tem uma dívida muito maior do que o seu patrimônio. Isso para fins falimentar não serve para nada. Esse conceito de insolvência comum não serve para a gente. O conceito que serve para a gente no mundo falimentar é insolvência jurídica. E a insolvência jurídica vai acontecer quando ocorrer uma impontualidade injustificada de títulos ou títulos acima de 40 salários mínimos, não pagos e protestados para fins falimentar, ou a existência de uma execução frustrada, ou a prática dessa série de atos que são considerados à luz do legislador como atos de falência. Ok? Até a próxima aula. Essa semana eu quero ver se vou usar novamente a ferramenta Zoom. Né? Eu comprei a assinatura, vou tentar fazer no horário à tarde, em 2 horários à tarde essa semana, porque à noite um fluxo da internet está impossível praticamente fazer
web conferência, mas eu comunico vocês através do grupo do WhatsApp. Uma boa semana a todos e até a próxima aula.